Pessoal, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. E vocês tendo ciência disso, naturalmente concordam com essa gravação, ok? Vou compartilhar aqui minha tela também. Então, na aula passada, eu passei alguns vídeos para vocês, como introdução de força de atrito e arrasto, né? Do canal do professor Rafael Irigoyen. Espero que vocês tenham visto. Vou falar um pouquinho agora de... Quem não viu está lá ainda, está no AVA. Mandei um e-mail para vocês. Quando eu mando e-mail com as orientações, vocês recebem também, né? Tranquilo, né? Ou vocês veem só no AVA? Recebo e-mail. Não, beleza. Então, foram os vídeos da aula passada e a gente vai falar um pouquinho agora hoje sobre força de atrito, para dar uma pincelada aí. Vamos, antes disso, olhar nosso cronograma aqui, pessoal. Ô, tem um colega aí com o microfone aberto aí. Será que tem gente que corta aí, não? Está atrapalhando algum? Bom, a gente dá uma olhada de vez em quando aqui para ver como que a gente tá. Hoje são 18 de novembro. Cadê? 11, 16, 18. Então, no dia 16, que foi segunda, era você força de atrito e arrasto. Não é isso? Hoje, pessoal, eu olhei as atividades da Semana da Consciência Negra. Vocês tiveram atividade só no primeiro horário, não foi? Isso, na terça-feira. Hoje, mas hoje tinha também no primeiro horário, não? Fiquei até preocupado, porque eu olhei o cronograma e vi que não afetava nossas aulas. Mas como a adesão está baixa, eu pensei que talvez até estivesse tendo alguma 19 pessoas, alguma atividade hoje, mas não está tendo uma programação agora não, né? Pessoal? Vocês sabem? Acredito que não, professor. É só no primeiro horário. Ah, então tá. Então vamos lá. Então, pessoal, de acordo com o nosso cronograma, eu tinha uma aula só de força de atrito e arrasto. Hoje seria exercício de 3 pontos, né? A lista sobre esse capítulo. E dia 23 a prova. Deixa eu ver aqui. E dia 25 a gente começaria trabalho e energia. Eu vou fazer assim, pessoal. No final aqui da aula, eu coloco esses exercícios e a gente faz a nossa prova normalmente na terça-feira, pode ser? Acho que não precisa alterar o cronograma, não, porque os exercícios normalmente, né? Vocês têm um prazo de uma semana para fazer. A gente atrasou aqui provavelmente por causa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que eu liberei vocês. Não teria problema adiar, mas eu acho também que é desnecessário, sabe? Dá mais confusão. Então vamos fazer esse exercício. Eu passo depois da aula. Eu não daria o tempo da aula para vocês fazerem, né? Se a gente terminar um pouquinho antes, né? Eu já posso passar também. Mas de qualquer forma, nós fazemos a prova na próxima aula, terça-feira. Terça-feira? Não. Hoje são 18. Isso, terça-feira, 23. Tudo bem? A prova ela é de múltipla escolha no AVA. O questionário abre na hora que começa a aula. Normalmente eu dou a aula é 9 horas, né? Então posso abrir um pouquinho antes. E dou até próximo de meia-noite, 11h59, para vocês enviarem. Tudo bem, pessoal?
Ok, professor. Ok? Aí eu acho melhor do que adiar, que aí a gente continua em dia com o nosso cronograma. Eu passo os exercícios para vocês no final da aula e dou um prazo para vocês entregarem até no dia da prova. É bom que vocês estudam, né? Usam para estudar. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Então, foram os vídeos introdutórios e lá falava de força de atrito. É um capítulo bem curtinho, então são algumas aplicações das leis de Newton e algumas especificidades, tá bom? A força de atrito, pessoal, ela é uma força que se opõe ao movimento ou à tendência de um movimento. Nem, né, eu não preciso ter necessariamente dois corpos se movendo relativamente entre si e em contato para que tenha força de atrito. Basta ter a iminência de movimento para a gente poder observar a força de atrito atuando. Quando que eu tenho, né, atrito, então, normalmente, quando eu tenho duas superfícies, né, e essas superfícies se movem, né, elas estão em contato, e uma se move em relação à outra. Eu preciso ter contato, né, não é só movimento relativo. Eu preciso que tenha duas superfícies em contato e elas se movam uma em relação à outra, né, como se o seu celular estiver em cima da mesa, você empurrou ali. Eu observo a força de atrito, né, quando a gente caminha, quando o carro está andando ali na rua, né, e tem algumas coisas específicas que eu quero falar para vocês. Quando eu tenho força de atrito e não tenho movimento? Quando, por exemplo, eu tenho uma, uma é, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui, né? Se eu vier aqui fazer uma força nessa mesa, né, que eu estou apoiado nela, não necessariamente ela vai se mover. E o motivo dela não se mover é justamente a força de atrito que está impedindo que ela se mova. Então, só se pensar, às vezes essa mesa está aqui no chão, né? Eu faço uma força leve, ela não se move. Mas se ela tivesse, por exemplo, numa superfície que fosse de gelo, um toquinho que eu desse, ela já iria deslizar, iria se mover em relação ao chão. Isso mostra que, na verdade, o que está impedindo o movimento é justamente o atrito entre as duas superfícies, ok? Então, como eu tenho força de atrito, mas não tenho movimento, eu vou chamar essa força de atrito estático. A partir do momento que eu tenho movimento ali entre as duas superfícies que estão em contato, eu chamo de força de atrito cinético, ok? Nós vamos ver exemplo dessas duas forças aí. Então, definindo aqui, né, o que é a força de atrito? Ela é literalmente, uma força de uma força que tenta impedir, uma força que se opõe ao movimento, é uma força de resistência. Eu até desenhei aqui, né, na minha computação gráfica. Isso aqui nada mais é do que um zoom, né? Peguei aqui, eu tenho então uma força aqui na horizontal para a direita, né? Sendo feita aqui, nesse corpo. A normal para cima, o peso para baixo. E a força de atrito sempre em sentido contrário ao movimento. Então, eu representei a força aqui. Então, nesse caso, ele tem uma velocidade v para frente. Lembrando que não necessariamente a força está no sentido da velocidade. E aí, o sentido da força de atrito é contrário à velocidade, ao sentido do movimento, não à força. Mas o que é esse atrito? Né? É porque eu olho às vezes aqui, igual eu estou dando um exemplo, vocês não estão vendo, infelizmente isso prejudica um pouco, mas né, qualquer objeto, meu celular que eu estou empurrando sobre a mesa é bem lisinha, né? Meu celular também. Que atrito que é esse? E aí eu dei um zoom aqui para mostrar que, na verdade, se eu olhar microscopicamente, essa superfície ali da mesa, ó, ela é toda rugosa, ok? E a superfície ali daquela caixa, do caso do meu celular, também. Então é como se viesse aqui, ó. Vou até desenhar essas interfaces aqui de cor diferente, que ó,
Então é como se essas duas superfícies estivessem entranhadas ali, e para se mover ela tem que ir rompendo, né, quebrando aquela resistência ali, microscopicamente falando, tá? E essa rugosidade, né, na superfície, quanto mais rugosa ou menos rugosa, né, quanto mais ou menos atrito ela oferece ao movimento, a gente chama de coeficiente de atrito. E aí a força de atrito é definida aqui da seguinte forma, ó. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Por que vezes a normal, pessoal? Porque o atrito depende da característica dessa superfície e depende também da força que ele está comprimindo essa superfície. E nós já vimos isso. Qual que é a força de compressão na superfície? É a normal. Então, se eu venho ali e faço uma força em cima daquela caixa, eu aumentei a normal, porque eu aumento a força que ela faz na mesa, aumenta a normal. Então, né, que é a força de reação da mesa. Então, nesse caso, se eu medir pela normal, eu vou estar usando exatamente a força que esse corpo faz sobre a superfície. Então, se eu estou empurrando uma cadeira, é o coeficiente de atrito entre o chão e a cadeira, vezes se não tiver nada na cadeira, né, é o peso dela, que nesse caso vai ser igual ao normal, nesse caso. Mas se eu vou lá e sento nessa cadeira, eu aumentei a força de atrito. Por quê? O coeficiente de atrito mudou? Não. Mas eu aumentei a normal, que é a força que ela está comprimindo ali o chão, e aí esse movimento fica mais difícil. Ok? Eu vou representar por MC, ou MIC. Na verdade, essa é a representação de micro, né? MIC, coeficiente de atrito cinético, e MIE, coeficiente de atrito estático. Então, esse coeficiente de atrito cinético ou estático, ele tem que ser dado para a gente, ele tem uma tabela, né? Cada superfície tem um coeficiente de atrito, né? Ou, numa situação específica de exercício, a gente pode calcular, claro, se a gente tiver o valor da força de atrito e a normal. Tá ok? Então, vamos pegar aqui, pessoal, um exemplo, né? Que é o que eu comecei a falar da mesa. E vamos pegar aqui situações para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Vou pegar um corpo inicialmente em repouso, tá? E aí, ó, vou até apagar aqui para a gente fazer novamente, ok? Ó. Então, ele tem atuando nesse corpo o peso para baixo, para o centro da Terra, e a normal para cima. Como não tem mais nada ali, eu posso falar que a normal é igual ao peso, elas vão se anular. Nesse caso, tá? E eu vou fazer uma força de 1 newton para frente. E eu vou observar que eu vou fazer uma força de 1 newton, é uma força pequenininha. Eu fiz essa força e ele não se moveu. E aí eu tenho o seguinte dado aqui, ó. A força de atrito estático máxima é igual a 5 newtons. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de força de atrito estático, ela é uma força que varia de acordo com a força que é feita para colocar esse corpo em movimento, até um valor máximo. Então isso é muito importante, tá? Então eu cheguei aqui na mesa, ó, comecei a empurrar, fiz uma força de 1 newton. Se a força de atrito chega até 5 newtons, quer dizer que eu posso ter uma força no sentido contrário de até 5 newtons. Então, com 1 newton ela vai se mover? Não. Então, se eu fiz uma força de 1 newton, qual que é a força de atrito que aparece aqui, ó, em sentido contrário? Não é 5 newtons não, tá, pessoal? Porque, veja bem, antes de eu fazer essa força, ó, não tem nada aqui atuando, ó, ok? Tá parado ali, peso e normal. Aí eu venho aqui e faço uma força de 1 newton. Se não tivesse atrito, vocês concordam que 1 newton ia ser minha resultante para frente? E aí ele ia acelerar, força é massa vezes aceleração, né? Ele ia acelerar de acordo com essa força resultante. Porém, ele não saiu do repouso. Se ele não saiu do repouso,
qual que é a resultante das forças que atuam num corpo que está em repouso? É zero. Então, qual que é o valor da força de atrito que aparece em sentido contrário? 1 newton. Aumentei para 2 newtons, né? Mas ele ainda não se move. Então, qual que é a força de atrito estático aqui? 2 newtons. Como não está se movendo, ela tem que ser sempre igual à força que eu faço, de modo que a resultante seja zero. O máximo que ela atinge aí entre as superfícies é 5 newtons. Então, se eu vier aqui e fizer uma força para trás, eu não estou representando peso normal, tá, gente? Mas elas estão ali. É porque elas se anulam, não tem necessidade. Fiz uma força de 5 newtons. Vai se mover? Não, porque atingiu o máximo. 5 newtons. E se eu vier aqui e fizer uma força de 5,1 newtons para frente? Qual que é a força de atrito? O máximo não é 5 newtons? Então aqui continua sendo 5 newtons. E aí agora eu tenho uma força resultante para frente. Nesse caso eu tenho uma força F aqui, ó. Toda hora tá sumindo meu. Tem uma força resultante para cá igual a 0,1 newtons. Se tem uma força resultante independentemente do valor, ele vai acelerar naquela direção, ok? Então, veja bem. Enquanto eu faço força, mas a resultante é zero, esse corpo fica em repouso, o princípio da inércia. Uma pergunta para vocês. Fiz ele se mover, fiz uma força um pouquinho maior do que 5, né? Que aí mais que 5 ele não aguenta, ele não atinge. Começou a se mover. Se eu voltar a fazer uma força de 5 newtons depois que ele começou a se mover, o que vai acontecer com esse bloco? O que vocês acham? Normalmente, as pessoas falam, se eu fiz 5, ele não entrou em movimento, eu fiz 6, ele entrou, se eu voltar a fazer 5, ele vai parar, né? Mas essa era a ideia de Aristóteles, que precisa de uma força para manter um corpo em movimento. E nós já vimos que eu não preciso de força para manter o corpo em movimento. Quando a resultante das forças é nula, esse corpo permanece na situação que ele estava. Então, como no primeiro momento ele está em repouso, e as forças, a resultante das forças são nulas, ele permanece em repouso, porque ele estava em repouso. Mas se as forças se anularem depois que ele estiver em movimento, aí ele vai permanecer em movimento. Que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, se não tiver ficado claro isso, pessoal, pode falar aqui, tá? Pode abrir o microfone aí. Uma qualidade da rede, se a qualidade do som estiver ruim, verifica a conexão. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Dá para ouvir sim. Se der algum problema aí, vocês tentem me avisar, se travar, manda no chat, faz alguma coisa aí, deixa eu ver. Até então ninguém mandou nada não, senão eu fico falando sozinho aqui. Professor, na prática eu não entendi. Depois que o corpo já começou em movimento e ele parar, que as forças voltarem a anular, ele continua tendo movimento? Eu não entendi na prática como é que seria isso. Na prática, vou te dar um exemplo bem simples mesmo do atrito. Você já viu que quando você vai empurrar um móvel, por exemplo, é mais difícil você tirar ele do repouso do que você manter ele em movimento? Por exemplo, você vai empurrar um guarda-roupa, uma mesa. Você está empurrando ele, não se move. Depois que você tira ele do repouso... Agora está travando, professor. Agora está travando o áudio. E agora, pessoal? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá? Se travar, você me avisa aqui. Quem está falando? É o Renault? Isso. Renault, veja bem, vou te dar um exemplo. Primeiro vou te explicar teoricamente, né? O que nós aprendemos na primeira lei de Newton, na inércia? Que quando a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, esse corpo tende a permanecer em seu estado. Se ele estiver em repouso, ele fica em repouso.
se ele tiver em qualquer tipo de movimento, né? Lembrando que todo movimento é um movimento, uma composição de movimentos uniformes. Se eu pegar, né? Igual, por exemplo, se eu pegar um movimento circular, né? Eu já dei esse exemplo. O que é um movimento circular? Eu posso dividir essa trajetória aqui, ó, em várias, né? Como se eu pegasse aqui, ó, vários, pegar uma circunferência aqui. Depois eu vou pegar essa circunferência aqui, ó. Vou aproximar ela de um quadrado, por exemplo. Nada a ver, né? Então eu vou pegar esses segmentos de reta e vou dividir em segmentos menores, ó. Opa, já aproximou mais de uma circunferência essa forma, né? Se eu pegar segmentos menores ainda, cada vez menores, vai cada vez aproximar de uma circunferência. Se eu pegar segmentos de reta aqui que tendem para zero, né, bem pequenininhos, eu vou ter, eles vão se aproximar de pontos e eu vou ter uma circunferência aqui perfeita, não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque aquela situação do movimento uniforme, né, do movimento circular, desculpa, por que na hora que a cordinha arrebenta lá no movimento circular, ele passa em linha reta? É porque, na verdade, é como se a curva fosse assim, ó, ele fosse para cá, aí a tua força centrípeta, ele vira um pouquinho, a tua força centrípeta, ele vira um pouquinho, né? Vira mais um pouquinho, vira mais um pouquinho, cada vez que ela atua. Se no momento ela parou de atuar, ele vai embora em linha reta ali. Por isso que qualquer situação que ele tiver, que as forças se anularem, ou que a força que acelera o movimento deixar de existir, ele passa em linha reta, né? Eu falei da aquaplanagem e tudo. Essa aqui é uma situação em que a resultante que atua é nula em duas situações diferentes. Então, eu peguei a situação do repouso, né? Eu tenho um objeto, se eu fizer uma força de 5 para a direita e uma força de 5 para a esquerda, ele está em repouso, a resultante é nula, ele vai continuar em repouso. Agora, pensa num corpo que está se movendo, né? Se as forças que atuam nesse corpo é nula, esse corpo se move com velocidade constante, porque eu não preciso de força para manter esse corpo em movimento. É igual eu dei o exemplo da superfície lá de gelo. Eu dou um toquinho aqui, né? E aí ele entrou em movimento. Como não tem atrito para fazer ele parar, ele vai embora. Na verdade, o atrito... Lembra que eu dei o exemplo do plano inclinado, que o corpo ia descer, né, por inércia e ir embora direto? O que faz ele parar é o atrito? O atrito nada mais é do que uma força em sentido contrário. Então, nesse caso, eu tenho uma força no sentido contrário, que chega até 5, e aí eu vou fazer uma força maior que 5. Por quê? Porque aí eu vou ter uma força resultante e ele vai se mover. Porém, eu fiz uma força maior que 5, ele entrou em movimento. Qual que é a situação do corpo agora? Ele está em movimento, acelerado, porque tem uma força atuando. Se eu voltar a fazer uma força de 5, a resultante passa a ser nula. Mas se ele está em movimento, o que vai fazer ele parar? Não tem força atuando para ele parar, entendeu? Aí ele fica em velocidade constante. Aí você pensa assim, mas como que ele vai ficar com velocidade constante numa superfície? Não pensa com o senso comum, não. Pensa de acordo com a física. Porque você pensa assim, não. Mas como que ele vai ficar se movendo com velocidade constante com a resultante das forças sendo nula? É a resultante. Eu estou fazendo uma força ali para ele se mover. Uma vez que eu tenho a força em sentido contrário. Então, se é numa superfície de gelo que eu posso considerar sem atrito, eu dei um impulso inicial, ele se move com uma força zero atuando nele. Agora, se eu tenho atrito e ele está se movendo, quando eu faço uma força igualzinha à força de atrito, ele está atuando uma força zero nele também. Porque tem a força ali da superfície, mas tem a força que eu faço para frente. E aí, Renan, o que seria isso na prática? Né? Quando você vai empurrar um móvel, pode observar, você faz uma força ali para tirar ele do lugar. Depois que ele sai, você vê que ele vai de uma vez, né? Você vai empurrar ali uma mesa, um armário, uma coisa assim, ele está meio travado.
Na hora que você consegue tirar ele do repouso, você venceu o atrito estático. Aí, como você está fazendo uma força grande, você começa a ir de uma vez acelerado. Por quê? O atrito cinético, ele é menor que a força de atrito estático máxima. Porque você tem que fazer uma força maior que a máxima para ele entrar em movimento, mas basta você fazer uma igual à máxima para ele permanecer em movimento. Você identifica essa situação que eu te falei de você empurrar um móvel? Não, entendi, professor. Mas quando eu paro, diminuo a minha força até igualar ela com o atrito, a tendência não ter mais nenhuma força acelerando. Então, o movimento dele vai meio que parar, né? Isso, não vai ter força acelerando, mas ele vai ficar com velocidade constante. Eu sei que é complexo você imaginar isso, mas aí você tem que aplicar a teoria. Veja bem, o que nós vimos nos exemplos? A força, ela atua, e consequentemente a aceleração. O que é a aceleração? É o que altera a velocidade. Como que eu altero a velocidade? O módulo ou o sentido? O módulo é, se eu estou aqui, ó, se eu tenho um corpo se movendo, uma velocidade v para cá, se eu venho aqui e faço uma aceleração no mesmo sentido, essa velocidade aumenta. Eu tenho um movimento acelerado. Se eu tenho um corpo se movendo aqui com uma velocidade v e tem uma aceleração no sentido contrário, esse corpo vai frear, o movimento retardado, a velocidade diminui. E se eu tenho um corpo se movendo aqui com uma velocidade v e tem uma aceleração perpendicular, o módulo da velocidade não muda e esse objeto faz um movimento circular. É a aceleração centrípeta. São só esses três tipos, né? Porque se eu tiver uma situação, eu não tenho meio termo, não. Porque se eu tiver um corpo aqui se movendo com uma velocidade v para cá e eu tiver uma aceleração para cá, nós já sabemos decompor. Então, essa aceleração vai ter uma componente que é aqui nesse sentido e uma componente que é aqui. Então, essa velocidade vai aumentar e, ao mesmo tempo, ele vai fazer um movimento circular, ao mesmo tempo ela vai mudar de direção. Para a gente hoje só existe isso, né? Duas direções nesse caso de movimento, uma vez que eu posso decompor o vetor. Então, o que você tem que pensar? Para a velocidade ser alterada, eu preciso de ter uma força. A gente está acostumado a ver isso só no sentido do repouso, né? Porque é palpável para os meus olhos. Eu tenho um corpo aqui em repouso, ele só vai sair dali se uma força atuar nele. Mas a de movimento eu não consigo imaginar tão facilmente, por quê? Porque na vida real toda situação tem atrito. Mas veja bem, eu não estou falando que numa superfície com atrito o corpo vai se mover sem nenhuma força atuar nele. Eu estou falando que se ele já estiver em movimento, a força que você precisa fazer, basta que ela seja igual à força de atrito. Você vai continuar empurrando, só que com uma força igual à força de atrito. E aí, se ele já está em movimento, veja bem. Entendi. Na definição, então, as forças agora não precisam de ter mais uma resultante. É isso que você quer dizer, né? Não precisa ter mais uma resultante, porque ele já está em movimento. Eu preciso ter uma resultante para ele entrar em movimento. Porque o que significa ele entrar em movimento? Significa alterar a velocidade. Vai sair de zero para um valor. E para alterar a velocidade, eu preciso ter o quê? Aqui, ó, aceleração. Aceleração. Agora, depois que ele está em movimento, você tem que pensar o seguinte: um corpo que está em movimento, para ele parar, para ele diminuir, eu preciso ter aceleração. Você concorda? Contrária, né? Hã? A desaceleração seria uma força contrária. Isso, é a desaceleração. Mas eu preciso ter força. O carro, aí você fala, por exemplo, teoricamente, se eu estou no carro e eu parar de acelerar, para ele parar eu tenho que frear. Né? Para ele parar. Mas se eu não frear, professor, uma hora ele vai parar devagarzinho, uma hora vai parar. Porque existe a desaceleração natural, que é o quê? O atrito.
Ele não tem que fazer uma força para andar? Então, assim, eu consigo perceber que eu faço uma força em sentido contrário quando eu piso no freio. Mas mesmo sem eu pisar no freio, existe a força de atrito, que é por isso que o carro para. Porque se não existisse, se eu tivesse, igual, se eu tô numa, né, eu sempre falo a situação, tô ali no asfalto, imagino que de repente ali numa linha, eu tô acelerando, o asfalto vira uma superfície de gelo. O gelo tem atrito, né? Não existe um movimento com zero atrito, mas a gente sabe que é bem menor. Então imagina que você está acelerando seu carro e de repente você entra numa pista de gelo ali, lisinha. O que vai acontecer? Você pode parar de acelerar que seu carro vai embora. Né? Indefinidamente. É lógico que tem um atrito muito baixinho ali, mas você pode considerar que aí você não precisa acelerar mais. E aí você concorda que ele vai continuar em movimento? Concordo. Agora entende. Entendeu? Você não precisa dar força para mantê-lo em movimento. Mas é complexo mesmo você imaginar, porque não é o que você vê, né? Eu dei exemplo de Aristóteles na aula anterior, à aula passada. Por que ele falava que a tendência de todos os corpos, a tendência natural é o repouso? Porque qualquer coisa que eu dou impulso ali, em qualquer situação, o negócio desliza um pouquinho e para. Mas aí Newton viu o quê? Ele para porque tem uma coisa fazendo ele parar. E se não tiver mais essa coisa fazendo ele parar, ele vai embora. Então a tendência não é parar, a tendência é continuar. E aí, quando eu estou empurrando uma coisa e eu volto a fazer a mesma força, que igual a força de atrito, a força restante é zero, não tem aceleração. Então não tem aceleração para ele aumentar a velocidade, mas não tem aceleração também, desaceleração para fazer ele diminuir e parar. Tá ok? Então pense sempre por esse lado. Vou dar até um exemplo aqui, ó, de atrito, né, estático e cinético. Isso aqui é uma coisa que eu inventei. Você sabe o que é isso aqui? Isso que eu desenhei. Isso aqui é um experimento fictício que eu vou fazer para vocês aqui, que é um pente de ovo aqui, ó. Eu emendei uns pentes de ovos aqui, fiz uma superfície de pente de ovos e vou pegar uma outra superfície aqui por cima, vou encaixar uma caixa de ovo aqui em cima da outra. Ok? Por que eu vou fazer isso? Para vocês entenderem por que o atrito estático máximo é maior que o atrito cinético. Por que é mais difícil colocar em movimento do que manter em movimento. Então, quando eu tenho ali, né, imagina, eu tenho um pente de ovo ali, tem um outro encaixado dentro dele. Então, aquelas superfícies estão bem entranhadas, né? Eu até desenhei mais espaçado ali, mas está uma dentro da outra. Se eu pegar uma cordinha e começar a puxar, né, vai ser difícil dele entrar em movimento, desencaixar, ok? Vocês concordam? Só que eu vou fazendo, vou puxando, na hora que ela sair, o que vai acontecer? Eu vou ir puxando, fazendo uma força menor, vocês concordam? Ela não vai ter tempo mais de entrar e entranhar de novo. É como se demorasse a sair e depois ela fosse quicando ali por cima, né? Mesmo que ela tentasse encaixar ali, não ia encaixar e ficar tão encaixada como ela fica quando está em repouso. Vocês entenderam? Estou dizendo? É isso que acontece Sim. microscopicamente. Então, se eu vou empurrar um móvel, ele está ali em repouso, então aquela rugosidade que a gente vê microscopicamente está bem entranhada ali. Depois que eu coloco o movimento, que eu saio quebrando aquilo ali, né, ele vai embora mais facilmente, ok? Uma coisa importante, identificar atrito estático ou cinético, né? Então, se eu pego, o que é atrito cinético, pessoal? É quando eu tenho movimento, então isso aqui é muito importante. As pessoas caem muito nisso. O atrito cinético é quando eu tenho movimento relativo entre as superfícies. Então, tenta imaginar isso. Eu tenho dois objetos aqui. Coloquei em contato. Se eles se movimentam um em relação ao outro, as superfícies, eu tenho um atrito cinético. Ok? Cinético. Um se move em relação ao outro. Agora, quando um corpo
não se move em relação ao outro, existe só a iminência do movimento, eu tenho um atrito estático. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, atrito cinético. Peguei um corpo aqui, ó. Uma velocidade veio para cá, ele está sobre uma superfície, força de atrito para trás, isso aqui é atrito cinético. Isso aqui é uma pessoa andando, né? Nós andando sobre o chão. A gente só consegue andar, inclusive, porque existe a força de atrito, existe o atrito. Se não tivesse o atrito, o que eu ia fazer? Eu ia passar meu pé e ficar deslizando e nunca ia sair do lugar, né? Como se eu quisesse andar ali, imagina eu com um sapato de gelo andando no gelo. Na hora que eu pisasse e fizesse, ia ficar igual o Michael Jackson ali andando, né? E no mesmo lugar. Uma pergunta. O atrito. Quais são as superfícies que estão em contato? É meu pé e o chão. O atrito entre meu pé e o chão é estático ou cinético? Cinético, é. Um está movimentando em relação ao outro. Tá mesmo? Quando você anda, É o seu que pé se parece. move em relação ao chão? É o que parece. Não. Não. Então vamos lá. Olha a diferença, ó, disso aqui. Ó, ó, ó. Não é isso que é cinético? Um se moveu, a superfície está em contato e elas vão se mover. Como que é o movimento de andar? Vocês conseguem ver isso aqui? Conseguem, né? Você pisa, ó, empurra o chão para trás, levanta o pé e põe ele na frente. Seu pé não desliza no chão. O pé deslizar no chão é igual quando você vai correndo assim, né, no corredor, você estava na escola, você ia correndo no corredor e dava aquela escorregada. Aí seu pé ia deslizando. Vocês conseguem perceber a diferença? É estranho? Mais ou Saquei. menos. Mas se você pensar, eu estou me movendo, mas o meu pé não se move. Meu pé vai no chão, empurra o chão para trás, né? O chão empurra meu pé para frente e eu vou andando. Não Como se existe estivesse dando movimento. saltos, né? É, mais ou menos, mas é só pensar. Você põe seu pé no chão e anda com o corpo. Eu estou andando. Eu estou andando, eu estou em movimento. Agora, quando eu coloco o pé no chão, ele não desliza no chão. Diferente. E aí uma pergunta, para onde que está a força de atrito que atua no meu pé? Qual que é o Na sentido? vertical, Se não. fosse para Vertical. desenhar a força de atrito? Na vertical, não. Não, vertical não. A força de atrito é sempre contrária ao movimento ou a tendência de movimento. Não tem como ter Mas você está força de falando atrito no pé. no No pé, pé. não é? A força de atrito atua no pé. Porque é o pé que está em contato com o chão. Então tem que estar numa diagonal, sei lá, 45 graus, qualquer coisa assim, não? No Não, sentido não. oposto do Não, pensa assim. deslocamento, assim. Pensa no movimento de andar mais simples, né? Pensa, ó, você pôs o pé, ó, pôs um pé, andou, pôs o outro na frente, andou, pôs o outro na frente. Não é assim que a gente anda? Quando vocês eram crianças, já correram assim, ó, olhando para o chão, como se estivesse, o chão que estivesse indo para trás, Nossa você indo senhora. para frente? Hã? Já. Já. Todo mundo já fez isso. É relativamente ao que está acontecendo. Eu contei isso para vocês lá na primeira aula. Né? Quando você vê os postes indo para trás, eles estão realmente indo para trás se o referencial sou eu. Mas nesse caso, ó, usa o pé. E a tendência, aí para vocês entenderem, Professor, pensa para assim, mim ó. travou aqui. Aqui também. Oh, meu Deus. Você Estava tá falando. sobre pouso pelo. Isso. Tá travado? Não, agora voltou. Você falou pôs o pé e aí cortou.
Tá, obrigado por vocês terem me dado um retorno aí. Vocês podem falar se travar. Vamos lá, você põe o pé e empurra o chão para trás para você ir para frente. O que eu quero que vocês imaginem? Primeiro, identificar que é atrito estático, né? Seu pé não está deslizando no chão. Se quem tiver dúvida, levanta aí e anda. E olha se a sola do seu pé desliza no chão. Não desliza. São coisas diferentes. Você está se movendo. Mas seu pé em relação ao chão, não. Primeira coisa. Enquanto eles estão em contato, né, pessoal? Porque o chão está aqui. Eu andei um passo, aí meu pé saiu e foi lá para frente. Mas aí, quando ele se move, ele não está em contato com o chão. Aí não tem atrito. É enquanto os dois estão em contato. Tá claro? Então imagina a situação aí. Qual que é a tendência? Imagina que, né, você está andando. E de repente, né, você está andando para frente. E de repente você perde o atrito com a superfície, como se fosse gelo. Para onde que seu pé se move em relação ao chão? Para frente ou para trás? Pra frente. Pensa aí. Você tá andando no chão normal. E de repente, Pra frente. perde o atrito. Seu pé desliza para frente? Não, vai ser para trás mesmo. Para trás. Para trás, gente. Veja bem, ó. Ó o movimento de andar aqui, ó. Isso aqui é meu pé. Eu piso, ó, e faço isso. Eu empurro para trás para eu ir para frente. Ação e reação. Tanto que eu faço isso e ando. Mas se não tiver atrito, ó, meu pé vai ir para trás. Eu estou empurrando o chão para trás, não é isso? Se eu estou empurrando o chão para trás, a tendência do meu pé é ir para trás. Ele não vai por causa do atrito. Então, para onde que está a força de atrito estático? Para frente. Para frente, aqui, ó. Que loucura isso. A força de atrito para onde que está? Ah, pessoal, mas não é contrário ao movimento? Ou a tendência... Sim, gente. Ao movimento do meu pé. Né? Põe a palma da sua mão na mesa. Imagina que você está numa cadeira de rodinha. Põe a palma da sua mão na mesa e empurra a mesa para frente. Você vai ir para trás. Mas agora, imagina que a rodinha está travada e a mesa é bem lisinha. Você vai empurrar para ir para trás, mas ao contrário de você ir, sua mão vai deslizar. Sua mão vai deslizar para onde? Para frente. Então você pôs a mão aqui, ó, você empurra a mesa para frente, então quer dizer que a força de atrito está atrás. Vocês não falaram que vocês andavam, né? Olhando, empurrando o chão para trás? Se eu estou empurrando o chão para trás, ele me empurra para frente com o movimento contrário. Tá claro? Pneu do carro. Quando o carro está andando, é atrito estático ou cinético? Cinético. Ah, ficou difícil. Porque se você Aí... considerar que o círculo lá, o movimento circular, ele vai pegando pontinho, os vetores só vão ficando pequenos, pode ser estático também. Quem falou aí? Renault. Exatamente, Renault. O pneu do carro não tem diferença nenhuma do seu pé. A questão é que eu dei exemplo primeiro. Igual eu falei a questão lá do limite, né? Eu posso pegar uma curva e ir aproximando ela por retas. Eu faço um quadrado virar uma circunferência, né? Quando eu vou colocando retas cada vez menores ali. É a ideia de teoria do limite. Toda curva é uma reta, né? Ou é formado por uma reta, parte de uma reta, enfim. Você falou exatamente o que eu ia explicar, Renan. Eu dei um exemplo. Vamos pensar. Com uma reta, eu coloco aqui, ó, tum. Ó. Coloco aqui e empurro para trás. E aí ele me empurra para frente. Mas o que o pneu faz? Nada diferente disso, só que ele é uma circunferência, então é ponta a ponta. Esse ponto empurrou para trás, levantou, já encostou outro, levantou, já encostou outro. E ele vai fazendo o que o meu pé faz, só que é uma roda, né? Então é como se fosse uma... Vou até fazer um desenho aqui que me veio na cabeça agora. O que é o pneu do carro? É isso aqui, ó. Ó. Ó.
Pô, eu sou muito bom no desenho, ó. Vocês estão entendendo o que que é isso, não? É um tanto de sapato, ó, que vai formar. Tá bom, já gastei muito. E aí, ó, esse pé pisou, levantou, veio o pé da frente, mas o pneu não se move em relação ao solo. Aliás, ele se move. Quando que eu tenho atrito estático do pneu com o solo? No freio, ué. Na derrapagem, né? Aí a roda trava e aí ela vai deslizando ali em relação ao solo. Aí é atrito cinético. Agora, quando eu estou acelerando ou freando, o que muda é o sentido dessa força de atrito. Vou deixar isso aí para vocês pensarem. Mas, ó, esse pontinho aqui, ó, que está em contato com o chão, está fazendo uma força no chão para trás. O chão faz uma força no pneu aqui, ó, que é a força de atrito, para frente. Então, aqui é atrito estático e aqui também é atrito estático. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Eu entendi. Acredito que os demais também, né? Porque se não entender, pode falar, não tem problema, tá? Vou pular aqui. Tem alguém querendo Slide. falar aí, não? Parece que eu ouvi. Tem alguém querendo falar, pessoal? Fala aí. Professor, e no caso do sistema de freio ABS, eu tenho, quando eu travo a roda, ele trava, e depois, quando ele aplicaria também como atrito cinético e estático simultaneamente, os dois? Não. Tem como ter os dois. Estático é quando não tem movimento. Aí eu vou, o mesmo exemplo, aí eu ponho esse carro aí numa superfície de gelo, ele vai ficar acelerando e a roda deslizando em relação ao chão, é cinético. Ou a roda trava e ele vai com a roda travada, é igual um bloco deslizando, é cinético. É o Cláudio? Isso. Ô, Cláudio, o freio ABS, na verdade, é um mecanismo que impede as rodas de travarem. Ele impede que haja o atrito cinético. O que acontece? Quando você tem que dar uma freada brusca, os carros antigos não tinham ABS. E aí o cara pisava no freio de uma vez, o carro derrapava. Quando o carro derrapa, ele não está obedecendo mais ali a direção, por exemplo. O que adianta você virar um pneu de um carro que está derrapando se ele tá deslizando? Ok? Então, agora, quando ele está indo com atrito estático, não. Né? O atrito estático é isso aqui, ó, eu empurro para cá. Se eu virei o pneu, o que eu estou fazendo? Empurrando, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para desenhar isso aqui. Dá, aqui, ó. Pensa aqui no movimento circular aqui, ó. Né? Vou desenhar meu pé aqui, ó. Tem um pé aqui, ó. Ok? Eu empurro o chão aqui para trás, o chão me empurra para frente. Eu vou nessa direção. Quando eu viro o pneu, né, empurrei o chão para trás. Eu virei aqui, ó. Eu empurrei ele para cá. E aí o chão me empurra nessa direção. É assim que ele faz com o pneu, vira a roda. Mas se ele está deslizando, você não tem esse controle. Então, o freio ABS é um mecanismo de segurança para evitar que você perca o controle e o carro derrape. Ele não trava a roda. Ele não deixa a roda travar. Mesmo que seja uma freada brusca, essa desaceleração é feita de forma mais lenta, de forma que a roda não trave. E aí você não vai ter atrito cinético, porque ele não vai deslizar, consequentemente, você não vai perder o controle do carro. Nesse caso, então, a roda continua girando, de certa forma, para que eu consiga controlar o carro ao mudar a direção do veículo. Exatamente. Exatamente. É uma frenagem com segurança, sem eu perder o controle. Então, o freio ABS é isso.
ela diminui, mas é uma diminuição de velocidade controlada de forma que, né? Porque antes, caso antigo, você afundava o pé no freio, ele ia lá e travava a roda. Aí te fudia, pô, porque se travou a roda, você não tem um controle. Se tá numa curva, o que acontece na curva? Nós já vimos. Vou até pular para esse slide agora, que é a mesma coisa da aquaplanagem, do óleo na pista. E foi, filho? Pode dormir. Eu dei vários exemplos para vocês, né? De quando o que faz o carro fazer a curva? Eu viro o pneu, ele empurra ali para trás em outro sentido, e aí o chão empurra ele em outro sentido, faz ele virar. Quando eu passo numa aquaplanagem, a aquaplanagem levanta o carro ali, né, perde o atrito com o asfalto, e aí não adianta eu virar, porque não tem um atrito, não estou empurrando mais, o carro desliza, eu perco o controle. Outra forma, óleo na pista. E outra forma, derrapagem, eu travar as rodas. Então imagina que eu estou, né, próximo de uma curva. Se eu pisar e a roda travar, o carro vai em linha reta, ele não vai fazer a curva. E aí é perigoso. Agora, com o freio ABS, não. O freio ABS faz essa desaceleração, o carro diminui a velocidade, mas sem a roda parar de girar. Faz simplesmente que ela gire mais devagar até o carro parar. Mas ela não trava com o carro em movimento, justamente por esse motivo. Ok, pessoal? Já que eu estou aqui, eu vou pegar o gancho e depois eu volto aqui em velocidade terminal. Porque isso aqui a gente já falou, só vou definir a força centrípeta. Nós já vimos a aceleração centrípeta. Então aqui, ó, por que eu desenho a velocidade, né? Isso aqui é um exemplo de uma pedra que eu estou tirando no barbante. Eu sempre dou esse exemplo porque é o mais simples e mais palpável, né? Mas o que é? Da mesma forma que eu falei para vocês, a curva, na verdade, ela é um tanto de segmentozinho de reta aqui. Então aqui a velocidade é essa, aqui a velocidade é essa, aqui a velocidade é essa. Em cada instante a velocidade está num sentido, né? E o que faz ela mudar? A corda. A corda faz uma força perpendicular ao movimento, ó. Então a gente chama de, como é aceleração centrípeta, chama de força centrípeta. E aí, no momento que essa corda arrebenta, ó, deixou de ter a força centrípeta, que é a mesma coisa da aquaplanagem, deixou de ter a força centrípeta. Aqui o que faz papel de força centrípeta é a tração na corda. No asfalto, no carro, é o atrito do pneu com o solo. Se ele deixou de existir, ó, qual que é a velocidade no momento aqui, ó? É essa? Deixou de ter força? Quando não tem força, o que o corpo faz? Permanece no estado que ele estava. Então, nesse momento, ele está com essa velocidade, é aqui que ele vai permanecer e vai embora nesse sentido. Tá ok? Por isso que eu falei, não existe força centrífuga, ele não vai para fora da curva. Ele continua em linha reta. Mas é lógico, né? Como a curva foi para lá, continua, e você vai direto, dá a impressão que você foi para fora. Mas você está simplesmente continuando em linha reta. E aí a definição de força, né? Pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. A força centrípeta é o quê? Massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta nós vimos que é V ao quadrado sobre o raio. E aí eu só substituo aqui. É M vezes aceleração centrípeta, então é M vezes V2 sobre R. Tá? Eu só tenho que usar, calcular isso aí. Mas isso nós, né, já falamos, eu só queria, mas falando só da aceleração, aí eu só generalizei aqui para a força. Mas aqui eu quero falar com vocês de uma coisa que chama força de arrasto. Tá? Eu vou definir, não vou deduzir, mas eu vou dar um exemplo que eu acho bastante interessante. A equação da força de arrasto é isso, 1 meio de C ρ a V2. O que isso interessa para a gente? Vou falar quais são as grandezas, que é coeficiente de arrasto, esse C, então uma grandeza tabelada. Ρ é a densidade do ar, que acho que é 1 kg por metro cúbico,
mas também é tabelado. A área da superfície, tá? Isso é importante, vezes a velocidade ao quadrado. Então, isso aqui são constantes. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que achar o ponto. Ó, isso aqui são constantes. E isso aqui também é uma constante, que é a área da superfície. Tanto que eu dei o exemplo para vocês, pô, se eu me mover carregando uma folha de isopor paralela, né, à direção do movimento, perpendicular no caso, eu tenho uma área grande, então eu enfrento uma resistência grande do ar. Né? Nós vimos isso em cada livro também. Então, resumindo, a força... Cadê, meu Deus? Não, tá sumindo isso aqui. A força é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Né? Eu até deduzi aqui. Ó. Isolei, então V2. Passei, né, o 2 para o outro lado multiplicando. O C ou o A dividindo. Então, a velocidade ao quadrado é 2 vezes a força de resistência do ar sobre o coeficiente de arrasto vezes a densidade do ar vezes a área. A velocidade é a raiz disso. Mas o que interessa é que a força de resistência do ar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. Tá claro? Então, quando que a gente observa isso? Quando eu estou no carro, por exemplo, e ponho a mão para fora, já falei isso para vocês, eu sinto um vento ali que não é vento, é o ar parado, eu sinto a resistência do ar, porque quem está em movimento sou eu. E aí eu estou a 60 km por hora, eu sinto uma resistência na minha mão, um vento. Se eu aumento para 100 km por hora, essa força de resistência aumenta, não é isso? Ou seja, eu aumento a velocidade e a força de resistência também aumenta. Vamos pegar uma situação prática disso aqui para exemplificar. Que é um conceito que a gente chama de velocidade terminal. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. O que é o conceito de velocidade terminal? O que nós vimos? Né? Em física, a gente, né, para exemplificar situações, a gente desconsidera o atrito, desconsiderando o atrito, desconsiderando a resistência do ar. Então, nós sabemos que quando eu deixo um corpo cair, ele cai com a velocidade aumentando, e a gente sabe que ela aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, porque essa é a aceleração da gravidade, né? 9,8 aproximadamente. Então, pô, se eu solto um corpo a partir do repouso e ele vai cair durante 3 segundos, em 1 segundo a velocidade é 10, mais um 20, mais um 30 metros por segundo. Então, um corpo que cai durante 10 segundos, a velocidade atingiria o quê? 100 metros por segundo. E assim por diante. É isso que a gente observa na prática? Na prática, não. Agora eu estou considerando a resistência do ar. Então, imagino que eu pego um corpo aqui, a única força, né? No momento que eu soltar, que está atuando nele, é a força peso. Tem força de resistência do ar? Não, porque ele ainda não começou a cair. Lembra que a força é diretamente proporcional à velocidade. Se eu estou com o carro parado, não tem vento nenhum. Quando eu começo a acelerar, que eu sinto essa resistência. Então, eu estou aqui, eu vou soltar, no momento que eu soltar, não tem resistência. Mas eu soltei. E aí a velocidade começou a aumentar. Como a velocidade começou a aumentar, essa força é proporcional. Veja bem, não estou desenhando um vetor velocidade. Só a força peso, que não vai mudar. Ok? E a resistência, tem uma velocidade pequena, força de resistência do ar pequena. Caiu mais um pouco, eu sei que a velocidade aumentou, a força aumentou um pouco. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa força vai igualar ao peso. E quando iguala, elas se anulam. Ela vai continuar aumentando a força de resistência? Não. Por que não? Porque o que faz ela aumentar é o aumento da velocidade. E na hora que ela iguala com peso, essas forças se anulam. E no momento que as forças se anulam, qual que é a situação do corpo? Ele vai parar no ar? Presta atenção, Renault. Né? Agora é mais fácil você entender a questão do atrito. Atrito é a mesma coisa de resistência do ar.
Pensa num corpo que está caindo. Aquilo que você falou que o corpo deveria parar, se você fizer uma analogia, um corpo que está caindo com a força de resistência aumentando, na hora que iguala ao peso, esse corpo teria que parar no ar. Ele não vai parar. Ele vai fazer o quê? Vai começar a cair. Ele cai com velocidade constante. A velocidade para de aumentar. Tranquilo? Aí, no caso, nesse ponto, a velocidade máxima, né? É a velocidade máxima, é o que a gente chama de velocidade terminal. Ou velocidade limite. Então, pessoal, o que isso fala pra gente? Que um corpo em queda livre, não é nem queda livre, porque queda livre a gente, na verdade, seria no vácuo, né? Um corpo que cai sob a resistência de um meio, existe uma velocidade limite para ele. Então, na água, que a resistência é maior, atinge mais rapidamente ainda. E do que depende? Nós vimos que depende da área e nós vimos que depende da velocidade. A área só vai mudar se for corpos diferentes. Para um mesmo corpo que está caindo, a área dele não altera. A não ser que eu tenha um meio de fazer isso. E eu vou dar esse exemplo. Mas é assim que eu calculo a velocidade terminal. A força resultante menos a força de resistência menos o peso, né? Eu tenho peso para baixo e aqui para cima. Qual que é a força resultante? É o que sobra aqui, a força FR menos o peso. E se a força resultante ela é o quê? Massa vezes aceleração. Quando elas se igualam, ó, força de resistência menos peso é igual a zero. Isso quer dizer que a força de resistência é igual ao peso. E aí eu posso substituir na minha equação anterior a força de arrasto pelo peso. Mas o que interessa para a gente disso é entender que isso acontece e ver os exemplos. Né? A natureza é tão perfeita, né? Deus é tão perfeito para construir essas coisas aí, que você pensar, imagina que não existisse essa questão aí da velocidade terminal, que o corpo caísse com velocidade aumentando, de acordo com a aceleração da gravidade. Será que ia ter vida aqui na Terra? A Não, chuva ia esmagar, nossa. A primeira chuva ia acabar, ia ser igual tiro de fuzil para baixo. Imagina uma gota aumentando a velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Imagina uma nuvem que está a 5 km de altura. Aí depois vocês calculam aí a velocidade. Na verdade, a gente já fez um exercício desse, já desprezando o atrito. Já fez, basicamente, a mesma coisa que você está explicando aí. É a mesma coisa. Tava dando uma velocidade absurda. É absurda. Só que quando vocês fizeram esse exercício, vocês desprezaram o atrito. Mas sem saber desse conceito da velocidade terminal, né? Desprezando o atrito é aquilo lá. Agora vocês sabem que se não desprezar o atrito, e eu não devo desprezar na real, isso cai muito mais suave com velocidade terminal. Né? Um outro exemplo que eu vario a área, eu falei que para o mesmo corpo não tem como variar a área, mas até tem, que é o cara saltando de paraquedas, por exemplo. O cara salta, depois de um certo tempo, ele atinge a velocidade terminal, mas essa velocidade é alta, o cara vai se esborrachar aqui, e aí o que ele faz? Aumenta a área dele. E aí, para aquela nova situação, né, ele dá aquela freada, a velocidade aumenta um pouquinho e atinge a velocidade terminal rapidamente. Né? Porque agora a área ficou muito grande, ó, a área do paraquedas ficou muito grande, a velocidade terminal é pequenininha. Né? As outras coisas são constantes, então ele diminui a velocidade terminal, variando a área. A gota de chuva atinge a velocidade rapidamente, por quê? Porque o peso dela é pequenininho, então o peso aqui já é pequenininho. Na hora que atinge uma velocidadezinha, as forças já se igualam. E aí ela já passa a cair com velocidade constante, desde lá de cima. Ok, pessoal? Então para definir, se for olhar a definição mesmo, seria a velocidade terminal seria quando ausentar a aceleração, então, não? Quando a aceleração chegar a zero, como se fosse assim? A aceleração passa a ser zero. Porque o corpo só cai com a aceleração da gravidade quando eu desprezo a resistência do ar. Né? Com a resistência do ar, ela interfere. Então, por exemplo,
qual que é a aceleração aqui? Ele inicialmente é G, aqui. Ó, inicialmente é G. Mas aqui a aceleração é o quê? Aceleração é força sobre massa. Então, nesse primeiro caso, a aceleração é igual ao peso sobre a massa. Peso é mg, né? mg sobre m, que dá g. Só que já depois que atinge uma velocidade, qual que é a força resultante? Ela não é mais o peso, ela é o peso menos a força de resistência sobre a massa. Então, essa aceleração aqui vai dar menor que g, porque essa força está só aumentando. E quando ela iguala, a aceleração vai ser peso menos a força resultante, que é igual ao peso sobre a massa, que dá 0 sobre m. A aceleração é 0. E aí, aceleração 0 significa o quê? Velocidade constante. Ou repouso. Repouso é uma velocidade constante, né? Só que igual a 0. Então, aceleração igual a 0 eu sempre tenho velocidade constante. A gente fala muito do repouso, mas repouso é uma situação, né? Se eu quisesse falar só fisicamente, posso falar que eu não precisava falar de repouso, poderia falar só assim, ó. Resultante das forças nula, o corpo está com velocidade constante. Okay? Só que o repouso é o quê? Um caso particular de velocidade constante. Porque a velocidade constante pode ser 10 metros por segundo, pode ser 20, pode ser 1000. Desde que ela seja sempre 1000, ela é constante. Desde que ela seja sempre 10, é uma velocidade constante. E um caso particular é qual? Quando ela é 0. E aí, só que eu sei que 0 é a situação específica do repouso. Mas se eu for falar só na nomenclatura física, eu nem precisava definir repouso, né? Repouso é uma situação de velocidade constante. Só que igual a 0. Ok, pessoal? É muita perfeição, né? Para ter vida aqui. Claro que a gente tem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas e planetas, então o acaso pode permitir isso. Mas se você olhar, pô, não é só a temperatura, a distância do Sol, velocidade terminal, a água, o oxigênio, que permite vidas do nosso perfil, né? Mas é muita coisa casada, né? O período de rotação e translação, porque às vezes você tem a distância, mas tem planetas, por exemplo, que um dia dura mais que um ano, porque a rotação é muito lenta, então fica muito tempo com um lado exposto ao Sol e o outro muito tempo, né? Então um lado é muito quente, o outro é muito frio. Eu tenho, enfim, é, é, é isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer a chamada. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Eu choro com saudades de você. 29, nós somos quantas pessoas inscritas, hein? Deixa eu ver aqui. A vida tem sons que pra gente ouvir. Pessoal, vou vir aqui agora, tá? Ó, em força de atrito. E vou colocar os exercícios aqui, tá? Vou colocar a gravação dessa aula. E vou colocar os exercícios logo aqui abaixo para a semana que vem. E semana que vem é a nossa prova, tudo bem? Aí, não deixem de... Só confirmando, vai ser na terça ou na quinta? Hã? A prova. O quê? A prova vai ser na terça ou na quinta-feira? Na terça, do jeito que tá no cronograma, tá bom? Beleza. Beleza? O trabalho que vai ficar para quinta, né, professor? Ou não? Se vocês quiserem um prazo maior, eu posso dar um prazo maior nesse, já que eu não dei o tempo da aula para vocês fazerem. Vocês querem? Eu Uai, coloco para quinta-feira. qualquer bônus é Seria bom. Tranquilo, então. Faço isso, tá bom?
Se vocês quiserem, coloca até para outra semana, não tem problema não. Vamos lá. É como tocar mesmo vão. Esse é qual capítulo do livro, né, professor? Esse? Cara, tem que olhar. Deixa eu ver aqui. Acho que é o 6. Acho que é o 6, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Leis de Newton, Depois eu confiro aqui. capítulo 5. Esse é o 6. É o 6. Nossa, espera aí, pessoal. Vou ter que ligar na... Legal. Pessoal, tá dando um erro aqui. Deixa eu mandar o link aqui. Fazer a chamada online hoje, tá? O código vai ser atrito. Ok, responda uma chamada lá. Pessoal, vou parar a gravação. Tem alguma dúvida? Não. Vou parar a gravação, ok? O compartilhamento. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar aqui. Se não tiver, obrigado pela aula, pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Até, pessoal, terça-feira nossa prova. Normalmente eu não entro, tá? Mas eu mando as instruções por e-mail. Vocês vão entrar no AVA, tem o questionário lá. Vocês vão clicar no questionário, responder de múltipla escolha, no final enviar. Tá ok? Acho que vocês já estão familiarizados com isso, não estão? Sim, só Já, uma sim. dúvida em Então relação. tá, eu mando e-mail avisando o horário que vai abrir, que vai fechar. Vocês vão entrar lá e vão ver. Tá? Mas na hora da aula, certamente vai estar aberto para vocês fazerem. Obrigado, Professor, dá pessoal. para transitar entre uma questão e outra ou não? Ou Cara, tem não que sei. fazer? Não, acho que vai poder sim. Acho que vai poder, porque dá muita confusão quando você não pode voltar. Professor, qual que é o horário que você vai disponibilizar a prova? Cara, eu vou mandar e-mail, mas deve ser, de repente, umas 10 para as 9 ali, 20 para as 9, vocês já vão conseguir entrar, e devo deixar até 11h59, tá bom? Ah, não, beleza, tá, maravilha. Obrigado, professor, boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida. Mas a aula de terça ela é às 7 horas. Travou aqui pra mim. Voltou? Sim, voltou. Voltou. Entendeu, Igor, o que eu falei? Não, eu entendi. A Lara te fez uma pergunta agora. Mas agora travou pra mim. Clara?
Tá me ouvindo? Agora sim. É porque você falou que vai ser liberada a prova 10 para as 9, mas nossa aula de terça é às 19, tá correto? Ah, então me perdoa. É uns 10 minutos antes da aula. Terça é às 19? Não, então. Não, é na hora da aula, tá? Eu libero um pouquinho antes da aula. E aí eu deixo um tempo depois para não ter. Né? Porque às vezes a aula se atrasa e tudo, você consegue entrar, você consegue ver depois. Prova, às vezes você não consegue, tá trabalhando, então deixa um pouquinho a mais. Então eu devo liberar umas 10 para 7, tá bom? 10 para 7 da Bacana. noite. E aí, de repente, vai até umas 9, 10 horas. Eu vou ver o tanto que eu coloco lá. Mas é um tanto assim, né? Não vai ser nunca menos para prejudicar vocês e um tanto que dê uma margem para vocês entrarem e fazer a prova tranquilamente, tá bom? Tá. Pessoal, vou parar aqui, mas vou continuar, tá? Aqui, vou parar só a gravação. Quem quiser sair, pode sair, tá liberado. Vou pôr o exercício no AVA agora. E aí, essa semana já está disponível para vocês fazerem. Fiquem com Deus.